Oi pessoal, tudo bem? Então, eu tô aqui hoje fazendo mais um vídeo do meu estágio híbrido de extensão, tá? Meu nome é Daniele Caroline Arnold, sou acadêmica do curso de licenciatura em Geografia da Uninter, do Polo de Barracão, Paraná. Hoje, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o relevo, tá? Então, o relevo é a expressão e a modelagem da superfície terrestre, um resultado de uma infinidade de acontecimentos que marcaram a história geológica da Terra, que se encontra em constante dinamismo e transformação. Assim, ele expressa a sua história pelos seus desníveis, suas diferenças de altitudes, suas fisionomias e todos os elementos que compõem e dão forma às paisagens. Para melhor compreendermos a estrutura da superfície, foi elaborada uma classificação responsável pela divisão do modelado terrestre em 4 diferentes formas de relevo, que são elas: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Essas tipificações são importantes não apenas para o entendimento do meio natural, mas da sua influência sobre as atividades humanas. Então, a gente vai falar primeiro do relevo de montanhas, tá? As montanhas são um tipo de relevo caracterizado pelas suas acentuadas elevações. Ou seja, é a parte da superfície que apresenta as maiores altitudes e as mais intensas declividades. Quando elas apresentam-se em um conjunto extenso, recebem o nome de cadeias montanhosas, que também podem ser chamadas de cordilheiras. Então, quando a gente tem uma região com muitas montanhas, ela recebe o nome de cadeias montanhosas ou cordilheiras. Existem diferentes processos responsáveis pela formação das montanhas. Por isso, há 4 tipos diferentes classificados conforme a sua gênese. As montanhas vulcânicas, formadas pela ação e composição dos vulcões. As dobradas, que são mais comuns, sendo formadas pela constituição dos dobramentos terrestres, resultantes do tectonismo. As erodidas, formadas a partir da erosão de suas áreas de entorno durante um lento processo de desgaste da superfície, e as falhadas, aquelas que surgem a partir dos falhamentos dos blocos rochosos. Então, as montanhas, nem sempre por serem montanhas, elas tiveram o mesmo tipo de formação. As montanhas dobradas são mais recorrentes porque são as mais jovens, com formação provável durante o período terciário da Era Cenozoica, e, portanto, com menos tempo para desgastarem-se e deixarem de ser montanhas. As formações mais famosas são desse tipo, como a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, os Andes, na América do Sul, os Alpes, na Europa, e as Rochosas, na América do Norte. Outro tipo de relevo, então, são os planaltos. Os planaltos são áreas com uma relativa altitude e uma superfície mais ou menos plana, ou seja, um plano alto, tá? Pode ser uma planície mais elevada ou uma planície mais baixa, tá? Porque tem uma relativa altitude e uma superfície mais ou menos plana, com limites bem nítidos, estes geralmente constituídos por escarpas ou serras. Apesar de serem entendidos como áreas planas, suas superfícies são mais acidentadas do que as planícies, com um maior número de serras e ondulações em suas paisagens, além de ser o tipo de relevo onde encontramos as chapadas. Os planaltos, então, por serem geralmente mais altos do que as planícies, apresentam o predomínio dos processos erosivos.